Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar um pouquinho sobre a situação do relacionamento do Bolsonaro com o ex-juiz e então ministro da Justiça Moro, que tem sido meio que abalada por algumas situações. E eu vou remontar a história desde o ano passado até o momento para que a gente tente entender um pouco essa situação. Antes, porém, eu quero pedir para você curtir, comentar, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui você sempre vai ter informações interessantes e de cunho que traz principalmente conhecimento dos seus direitos e do que está acontecendo no Brasil em geral. Pois bem, o ano passado, em março, houve o assassinato de Marielle, lá no Rio de Janeiro, e do motorista Hugo Gomes. A partir desse momento começou a Polícia Civil e a Polícia Militar daquele estado começou a investigar o caso para ver se chegava aos mandantes e executores do crime. Pois bem, percebeu-se que possivelmente haveria o envolvimento de milícias, principalmente de policiais militares chamados de justiceiros. Diante disso, meio que federalizou a investigação. Criou-se uma operação chamada de Abafa, em que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se juntou com a Polícia Federal. E então começaram a investigar em conjunto o assassinato de Marielle e do seu motorista Anderson Gomes. Então um grupo de policiais federais e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de forma sigilosa, começaram a fazer uma série de investigações. E Ricardo Saad é um dos coordenadores dessa operação. Aí você me pergunta, mas Andréia, quem é Ricardo Saad? Ricardo Saad é o superintendente da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro, aquele que Bolsonaro declarou a sua demissão, que ele seria demitido e então seria colocado outro policial no seu lugar. Foi quando começou já a haver um certo desconforto entre Moro e Bolsonaro, porque o chefe da Polícia Federal é Moro, o ministro da Justiça, mas Bolsonaro tomou essa decisão já dizendo em afastar a Saad. Pois bem, criou-se um grande desconforto junto ali à Polícia Federal, de modo que vários diretores da Polícia Federal, policiais federais de carreira, ameaçaram inclusive haver uma demissão em massa. Diante disso, Bolsonaro já falou que não vai demitir, que vai mandar ele para uma missão no estrangeiro. Aí tudo indica que Bolsonaro quer afastar ele. E muitos não entendem, mas por que ele quer afastar Saad da direção da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro? Porque ele é coordenador, um dos coordenadores da Operação Abafa, que tem investigado o assassinato de Marielle? Mas qual é a lógica disso? Muito simples de entender. Nessa investigação, com o desenrolar dessa investigação, descobriu movimentações financeiras suspeitas de quem? Fabrício Queiroz. E quem é Fabrício Queiroz? É um ex-policial militar que era chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, então deputado estadual. E ele era suspeito de envolvimento com milícias. E nesse inteirinho entra o COAF que descobriu essas movimentações e passou para a Polícia Federal. Descobriu, inclusive, que Queiroz deu emprego para mãe e esposa de milicianos já condenados no Rio de Janeiro. Além disso, Queiroz era vizinho de Jair Bolsonaro e por provas de vídeo e fotos se estabeleceu que eles tinham uma relação com a família em geral. O miliciano Queiroz, que está sumido. Queiroz sumiu até o momento. Aí diante disso, toda essa situação em celeuma, existe essa situação desagradável entre Sérgio Moro e Bolsonaro. E não bastasse isso, Flávio Bolsonaro começou a articular junto ao STF para que fosse suspenso esse processo de irregularidade que envolvia o seu nome junto com Queiroz e com verbas de possíveis irregularidades de dinheiro
que não se sabe a origem e como que foi a entrar, conseguiu e como foi a saída desse dinheiro em contas. E Flávio Bolsonaro, hoje senador, conseguiu uma decisão liminar de Dias Toffoli, presidente do STF, para suspender essa investigação, que só existiu graças à Operação Abafa, que tinha como um dos coordenadores o Saad, que foi demitido pelo Bolsonaro, e graças ao COAF, que descobriu algumas movimentações irregulares. COAF, o que aconteceu com o COAF? Sérgio Moro queria o COAF no Ministério da Justiça, ele não conseguiu e Bolsonaro, além de tirar do Ministério da Fazenda, colocou lá no Banco Central. Mudou até o nome do COAF. E agora existe a possibilidade de nomear pessoas de sua confiança sem ser de carreira para ocupar cargos ali, que é um órgão fundamental nessa questão de gerenciamento de movimentações financeiras suspeitas pelo Brasil todo. Dentro desse contexto, Bolsonaro diz que quem manda é ele. E aí está a celeuma entre Bolsonaro e Moro. Eu percebo que Bolsonaro tem muito a perder com esse distanciamento do Moro, porque Moro significa hoje para grande parte da população aquele que combate a corrupção. E Bolsonaro, pelas suas atitudes, soa e parece que ele quer usar as instituições para encobrir situações no mínimo suspeitas, para não dizer criminosas, de seu clã, de sua família de Bolsonaros. E isso tem causado um desconforto muito grande. Resumindo, o juiz Sérgio Moro, enquanto ministro da Justiça, está muito menor. Antes tivesse permanecido lá no judiciário, continuando o seu trabalho, porque agora ele está sendo calado e colocado no canto, de escanteio, pois quem manda é o presidente da República. Grande abraço, até o próximo vídeo, se inscreva no canal, tchau!